Bem, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Eu já devo ter nos cumprimentado aí na chegada, mas renovo os cumprimentos. Pessoal que está em casa também, boa noite. Hoje a missão de falar aqui um pouquinho, conversar com vocês é minha, e é uma missão espinhosa. Por que é uma missão espinhosa? Porque eu venho depois do que a Fran conversou com vocês ouviram o que ela disse, então a minha responsabilidade aumenta muito, né? Vocês viram o nível de colocação que ela fez. Mas vamos lá, vamos tentar, pelo menos, chegar no mesmo nível. Se não, um pouquinho abaixo desse nível. Não, É gente. isso. Mas vamos lá. O que eu trouxe basicamente para vocês é uma lição que Jesus transmitiu aos apóstolos, né, na época que ele estava encarnado ainda, e se chama Regras de Ajudar. Por que eu escolhi essa lição para tratar com vocês? Porque eu penso dessa forma. Todo esse tempo que eu faço esse trabalho espiritual, eu tenho contato com as pessoas que vêm ao centro, que querem fazer a sua própria caminhada espiritual. O que eu mais ouço e acho que é justo que as colocações sejam nesse sentido é o seguinte: olha, eu quero caminhar, eu quero evoluir espiritualmente, mas duas perguntas básicas. Lívia, O que eu faço? antes de você fazer as perguntas, vamos fazer uma oração para a gente abrir? Tá bom? Você disse que era para eu começar, Não, eu comecei. começa com a oração. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Eu vou abrir um parênteses, a gente faz a oração e depois eu continuo. Faço eu mesmo. Sim, sim. Por isso que eu falei, pega, vai que é tua, faz a oração. Vamos nos concentrar um pouco, elevar nosso pensamento a Deus, serenar o nosso ânimo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Então, retomando, eu tinha começado com vocês. O que eu mais ouço é sempre isso: olha, eu quero fazer a minha caminhada espiritual, eu quero evoluir, eu quero crescer espiritualmente. Mas duas perguntas precisam ser respondidas. O que eu faço e como eu faço para que eu possa efetivamente e objetivamente seguir esse caminho e evoluir espiritualmente, né? A gente sempre ouve isso. E é justo que seja assim. Porque quando a gente vai estudar, muitas vezes a coisa fica num plano um tanto quanto subjetivo. E a gente entende o que está sendo dito, entende aquilo que está se lendo, mas na hora de aplicar, as duas perguntas aparecem. O que eu faço e como eu faço? Então, essa lição que eu trouxe para vocês hoje, ela chama Regras de Ajudar, e eu entendo que ela vai nessa direção, porque é uma conversa, repito, que Jesus teve com os apóstolos, onde ele lista algumas coisas de uma forma bem objetiva, bem direta, que se pode fazer para a caminhada espiritual de cada um, alguém que queira servir para evoluir espiritualmente. Só que antes da gente ir para a lição, ela é muito curtinha, ela é muito rápida. Um outro ponto também que eu insisto muito, inclusive em conversas passadas eu já tratei desse assunto aqui com vocês, e eu acho esse assunto muito importante, que são as leis naturais, é o fundamento, eu enxergo as leis, as chamadas leis naturais, como o fundamento de toda a espiritualidade. Então, provavelmente, todo mundo aqui conhece essas leis naturais, ou muitos conhecem, mas não há problema. Eu acho sempre importante a gente recordar, e mais do que recordar, refletir, entendeu que leis são essas, mas refletir em cima delas para saber como é que a gente faz essa aplicação prática delas na vida da gente. Então, para contextualizar a lição de Jesus que eu trouxe para vocês, né? Eu vou fazer uma introdução que provavelmente vai demorar mais do que a lição propriamente dita, e a gente vai recordar um pouquinho dessas leis naturais de uma forma bem simples, de uma forma bem simplória,
que é, repito, para a gente contextualizar e passar para a lição de Jesus depois. Então, vamos lá. Nós sabemos que todos nós somos espíritos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, temos a centelha divina do Criador gravada na nossa consciência, né? O que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus? É que nós temos aquela natureza de Deus dentro da gente. A gente não acessa isso com facilidade, às vezes leva muito tempo, mas todos nós temos. E de acordo com a nossa evolução, a gente pode acessar e deve acessar essa centelha divina. A outra lei também natural, que todo mundo conhece, a imortalidade do espírito. Nós sabemos que os espíritos são imortais, né? Espíritos não morrem, eles nascem e são criados ignorantes, e a missão espiritual é justamente evoluir espiritualmente para chegar à perfeição espiritual. É muito fácil da gente ouvir, da gente entender, mas é muito difícil da gente atingir. Todos nós, consciente e inconscientemente, estamos nessa caminhada. E se estamos encarnados na Terra, no planeta Terra, pelas características do planeta Terra, com certeza a gente tem uma caminhada muito grande ainda para percorrer. Talvez a gente não tenha percorrido nem metade, ou tenha percorrido muito menos da metade dessa caminhada. Mas o espírito é imortal e não tem jeito. A gente vai fazer essa caminhada, consciente ou inconscientemente, evoluindo ou estagnando. Tá? O instrumento para essa evolução espiritual, né? Somos espíritos imortais, e na nossa imortalidade a gente vai caminhando e vai evoluindo espiritualmente. O instrumento que Deus criou para que a gente faça essa caminhada são as encarnações, né? Então, a gente encarna e é encarnado, são as experiências que a gente passa enquanto encarnado que levam à nossa evolução espiritual, tá? Então, a gente tem sucessivas encarnações, Deus não tem a menor pressa, a gente pode levar o tempo que for necessário, e enquanto a gente não consegue dar um passo à frente, a gente não segue adiante. Se você tinha uma missão para cumprir nessa encarnação e não cumpriu, ou algumas missões, alguns pontos para burilar em você, e você não conseguiu, não tem problema. Você vai voltar mais para frente, vai ter oportunidade de repetir todas essas lições até que você consiga efetivamente aprender aquilo que tinha que aprender para dar um passo seguinte. Tá? Muito bem. Em cada encarnação, então, já que a encarnação é o instrumento de evolução que a gente tem, em cada encarnação, nós todos, espíritos imortais que somos, a gente recebe um corpo material, né? Então, para a gente caminhar enquanto encarnado, a gente não caminha só como espírito, a gente recebe um corpo, né? Por isso a expressão encarnado. Então, o espírito se acopla a esse corpo, constitui um ser que é uno, mas constituído de espírito e de matéria. A matéria é o corpo físico da gente, e esse corpo físico é que vai permitir que a gente passe a nossa encarnação, tenha as experiências que tiver que ter, faça o aprendizado que tiver que fazer, para continuar a nossa evolução enquanto espírito. O corpo físico, isso é outra lei natural que a gente sabe também. O espírito, já disse, já repeti algumas vezes aqui para vocês, o espírito é mortal, o corpo físico é mortal. Então, ele tem um tempo determinado de existência. O corpo físico morre. O espírito, que é imortal, não morre. Então, por isso que a gente diz que quando há morte do corpo físico, o espírito desencarna. Ele se livra do corpo físico, que esse corpo físico não existe mais, morreu, mas o espírito continua. Continua como? Deixa esse plano material da encarnação e volta para o plano espiritual. Muita gente usa uma expressão, que eu acho que é uma expressão verdadeira, quando a gente desencarna e se transfere do corpo físico e permanece apenas como espírito, a gente volta para a nossa pátria verdadeira, porque na essência nós somos espíritos. Os corpos físicos,
eles são impermanentes, eles morrem, tá? E nessa caminhada de evolução que a gente busca, Deus, que é perfeito, para nós, que somos espíritos encarnados neste planeta, chamado planeta de provas e expiações, Deus nos legou um guia para isso. Quem é esse guia? É o espírito mais evoluído que a gente conhece, é ligado ao nosso planeta, onde a gente encarna para aprender e para evoluir, que é Jesus Cristo. Ele é o espírito mais perfeito. E ele está conosco, que encarnamos aqui na Terra, desde a formação do planeta, desde a construção do planeta. Jesus participou disso e vem coordenando tudo isso desde a criação do planeta, antes mesmo de haver os primeiros espíritos encarnados aqui na Terra. Então, a missão dele é essa. Ele é um espírito evoluído, evoluidíssimo, o mais evoluído quando a gente imagina os espíritos que, de alguma forma, estão relacionados aqui ao planeta Terra, né? Então, Jesus vem, ele coordena, né? Costuma-se dizer que ele é o governador do planeta, governador nesse sentido. Ele é o responsável pela evolução de todos os espíritos que encarnam aqui no planeta Terra. E como todos nós sabemos, para cumprir essa missão, com todo o amor que ele tem na condição de espírito evoluído, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele, em nome desse amor e em nome de cumprir essa missão, que é cuidar da evolução de todos nós que encarnamos aqui, ele também encarnou. Ele não tinha a menor necessidade, pelo grau de evolução espiritual dele, de ter encarnado, mas ele encarnou. E foi uma missão difícil, porque o adiantamento espiritual dele, né, para que ele pudesse se conformar, se acoplar a esse corpo físico dessa encarnação dele, que não foi longa, ele esteve aqui, a gente sabe disso, por 33 anos, foi um sacrifício muito grande. Mas ele fez esse sacrifício por nós, né? Encarnou, viveu aqui os 33 anos com essa missão, a missão de nos ensinar, de nos conduzir, trazer para a gente todos os ensinamentos necessários para que a evolução espiritual da gente pudesse acontecer. Bem, sobre a passagem dele na Terra, todos nós sabemos o que aconteceu, mas ele deixou o legado. Nos 33 anos em que ele esteve encarnado, ele pregou e pregou basicamente o amor, né? Só que as coisas em matéria da encarnação dele terminaram, como a gente sabe que terminaram, e a evolução, na verdade, talvez tenha sido mínima durante a passagem dele, mas ele deixou o legado dele. Qual é o legado dele? São os evangelhos. E os apóstolos foram aqueles seres encarnados que ele escolheu durante a passagem dele para ajudá-lo nessa pregação de amor, de evolução espiritual. Esses apóstolos e colaboradores, Lucas, João, Marcos, eles compilaram, de alguma forma, todas aquelas lições que Jesus legou enquanto estava encarnado, compilaram isso em texto, que são os evangelhos que a gente conhece. Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos. Então, todos aqueles ensinamentos de Jesus, que a partir da desencarnação não estava mais aqui para continuar replicando essas lições, elas estão no Evangelho. Então, o Evangelho é o centro de tudo. Quem quer evoluir espiritualmente, tá? Evolui a partir de todas as licitações que a gente tem no Evangelho. A Fran, quando faz as conversas, as aparições dela aqui, sempre cita os Evangelhos. O Alexandre também tem uma preocupação muito grande, e é uma preocupação legítima, em trabalhar em cima dos Evangelhos. Por quê? Porque todos os ensinamentos que valem mesmo para a gente evoluir, eles estão no Evangelho. Com o passar do tempo, né, o que aconteceu? A gente teve o Espiritismo, Allan Kardec condensou toda a doutrina, que hoje é a doutrina espírita, e a partir desse contato com os espíritos, a gente tem, a partir daí, também uma comunicação dos espíritos via médiuns, legando para a gente livros, obras, que também gravitam em torno dos evangelhos e traz as lições que a gente possa seguir para trilhar o nosso caminho
sempre pensando no objetivo maior, que é a evolução espiritual em busca da perfeição espiritual. Tá? Muito bem. Depois de todo este preâmbulo, a gente chega na licitação, na lição que eu trouxe para vocês. Tá? Então, eu lembrei tudo isso, porque, veja, acho que ficou claro para a gente, pelo menos eu tentei transmitir dessa forma, e a gente não tem escolha nesse sentido. A gente tem a escolha do livre-arbítrio para praticar os atos que pratica. Mas em relação à evolução espiritual, não tem escolha. É evoluir ou não evoluir. Não importa quanto tempo demora. Uns vão mais rápido, que demoram mais para aprender. Outros vão mais lentamente. Mas você pode estagnar. Você não evolui, estagna e não caminha adiante. Mas essa caminhada é inexorável. A gente vai passar por ela e todos nós, com certeza, estamos encarnados nesse planeta em função da energia do planeta, que é planeta de provas e expiações. Com certeza a gente já teve várias encarnações e teremos tantas outras até que a gente atinja um nível tal e nos propicie não haver mais a necessidade da gente encarnar no mundo físico, como é esse mundo aqui do planeta Terra, né? Depois que a gente atingiu esse nível de evolução espiritual. Então, dito tudo isso, eu volto às duas perguntas iniciais que a gente fez. Nivaldo, eu entendi perfeitamente tudo que você disse. Aliás, você cansou a minha beleza repetindo tudo isso novamente. Está tudo entendido. Mas eu volto às perguntas iniciais. O que eu faço? E mais, se possível, como eu faço? Porque nem tudo da caminhada espiritual a gente consegue ter uma colocação tão objetiva no sentido do que fazer e de como fazer. Então, agora eu chego na lição que eu trouxe para vocês, tá? É uma lição que foi compilada, a gente já falou bastante desse livro também, é o livro Jesus no Lar, tá? O que é o livro Jesus no Lar? Jesus, durante a encarnação dele, ele escolheu os apóstolos, reuniu os apóstolos, e os apóstolos começaram a trabalhar com ele, no sentido de legar todos os ensinamentos que a gente precisava, né? Nós encarnados, nós, espíritos encarnados no planeta Terra, precisávamos para a nossa evolução espiritual. E nessa fase, os apóstolos, assim como a maioria dos espíritos aqui, eles não tinham esse nível de evolução e de ensinamento. Então, os primeiros ensinamentos, Jesus passava diretamente para eles, com palavras e, sobretudo, com exemplos. E ele utilizava, não sei se eu posso chamar de uma técnica, mas de um instrumento para isso. Periodicamente, ele se reunia, então, com esses apóstolos, na residência de um deles, esses apóstolos e alguns outros simpatizantes, fazia essas reuniões e nessas reuniões ele passava os ensinamentos, tá? Esses ensinamentos passados nessas reuniões, muito tempo depois, com base nessas lições, nesses encontros, foi compilado. Os espíritos transmitiram isso através do Chico Xavier, né? E isso foi compilado no livro Jesus no Lar. Aliás, são essas reuniões de Jesus com os apóstolos que deram origem ao que hoje a gente chama de Evangelho no Lar, né? Que já foi falado muito aqui, imagino que todos saibam. Uma vez por semana, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, você senta sozinho ou com a família, uma, duas pessoas, ou uma pessoa só, né? Vai ao Evangelho, faz uma leitura, medita sobre aquilo, e com isso você está aprendendo. A raiz do Evangelho no Lar, que a maioria dos que estão aqui, eu imagino que a maioria já faça, é uma continuidade do que Jesus fazia com os apóstolos. Só que lá a gente pode dizer que era muito mais qualificado o aprendizado, porque vinha da fonte, vinha de Jesus. Então, essa é uma das lições que foi transmitida para ele, por ele, para os apóstolos, em uma dessas reuniões. Então, é a lição 30 aqui do livro Jesus no Lar, e como eu disse para vocês, o título da ação é Regra de Ajudar. E vocês já vão entender, no momento que eu fizer a leitura, por que o título é Regras de Ajudar, tá? Então, o cenário, naquele momento, era esse que eu disse para vocês. Era uma reunião de Jesus com os apóstolos na casa de um deles para
falar sobre os ensinamentos que Jesus vinha trazer para todo mundo. E aí começa assim a lição. João, que era um dos apóstolos, o mais novo dos apóstolos, no auge da sua curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza que o evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme. Então, rapidamente, né? Jesus, já iniciado, João, já iniciado nas lições trazidas por Jesus, entendeu que a lição maior era o amor. Jesus, basicamente, veio ensinar que a primeira lição era o primeiro mandamento, amar aos outros como a si mesmo. Ele entendeu isso, mas aí perguntou para Jesus, como é que eu faço para pôr em prática isso? Volto às duas perguntas iniciais. O que é que eu faço? Como que eu faço para pôr isso em prática? E fez esse questionamento para Jesus. E aí Jesus vem e vai responder essa indagação dele. João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. O que está por trás disso? A primeira regra que você tem que seguir, você quer ajudar os outros, é o primeiro mandamento. Amar ao outro como gostaria que o outro te amasse. E aí vai, a receitinha segue. O que fazer e como fazer. A pretexto de cultivar a verdade, Jesus continua falando com João. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. O que está por trás? A minha interpretação, o que está por trás dessa colocação? Você vai auxiliar por caridade, você está amando através da caridade que você pratica para o terceiro? Não julgue o terceiro. Talvez ele até conheça qual seja o problema dele. Então não adianta você insistir e massacrá-lo dizendo para ele, você está doente, a doença é essa, a doença é essa. O que ele precisa é, de alguma forma, do teu acolhimento e da tua ajuda nesse sentido. Ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir amado. Esse é o primeiro ponto para que ele se conscientize de qual é a moléstia, qual é o problema, e possa, por ele mesmo, através dos atos dele próprio, buscar uma solução para isso. E aí ele continua. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis de resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos, né? Então é isso. Ainda que você, querendo ajudar, com a melhor das boas intenções, não vai impor nada a alguém. Seja fraterno. Mostre o que você tiver que mostrar, mas o agir a partir daí é dele. E seja fraterno, né? Está claro aqui, ó. Os problemas são difíceis de resolver. E, em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Você se colocar fraternalmente. Você não está impondo nada, você está levando uma mensagem. O que fazer com a mensagem fica por conta do destinatário que você está tentando ajudar. E Jesus segue. Acolhe o irmão do caminho, não somente com saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Então, o importante é o teu propósito de servir. Se você ama, se você está propagando amor, a caridade é uma forma de amor. Isso é o mais importante. E não seja carinhoso só por uma questão de mesura, por uma questão de delicadeza. Seja do fundo do coração. Quando você se dirigir a alguém, se dirija com amor e com a tua boa intenção. E não apenas, né, a expressão que ele usa aqui,
por imperativos de polidez, não por uma questão de educação e de polidez, mas porque, sinceramente, você está empenhado em passar esse amor, em agir caridosamente em relação a essa outra pessoa. Jesus continua: fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende de ruído. Então, olha que interessante. E a gente encontra isso na prática da gente. Você olhar nos olhos da pessoa, olha nos olhos da pessoa, isso causa um impacto nela, né? Você está olhando, você está dando atenção e ouve. Esse é um problema que a gente enfrenta no mundo moderno, no dia a dia. Todos nós enfrentamos, todos nós participamos disso. A paciência de ouvir. Primeiro ouve. E ouve, porque, na verdade, o que ele pode estar precisando naquele momento nem é nenhum tipo de conselho. Ele está precisando de que alguém o ouça. Então, o ouça, sim, com fraternidade, né? E mais, se você tiver que fazer alguma exposição, não precisa gritar, não precisa se alterar, né? Se enraivecer. É o que está dito aqui, ó. Os assuntos mais graves, para buscar solução, não precisa de ruído, não precisa de som alto. Precisa de convencimento, precisa de argumentos. E esses argumentos não precisam ser à base de gritos, de reações nervosas, de reações raivosas. Tá? Segue ele. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Então, cuidado, né? Isso aqui tem um endereço certo para um problema bem atual da gente, né? Fofoca, zero. Conversa improfícua, não serve para nada. Fofoca, zero. Afasta a fofoca. Louva quem trabalha e ainda mesmo diante dos maus e ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Então, é a história do copo meio cheio e do copo meio vazio. O que você vai escolher? Vai valorizar o copo vazio? O cara é ocioso e não é feito ao trabalho. Você vai escolher o copo meio cheio ou um quarto cheio? Tem algum valor que você possa ressaltar? Se tem, ressalta isso. Isso vai ajudá-lo de alguma forma. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, não foi útil à humanidade, necessitada sempre de bom ânimo. Então, é isso mesmo. Você tem os problemas, o pessimismo não vai te ajudar. Então, a força, a fé, a coragem é o que fica, e é o que a gente, na medida do possível, deve praticar. Se ficar lamentando a história do leite derramado, não adianta. A gente tem um exemplo, eu me lembro agora disso aqui, que todo mundo conhece também, do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor de cristãos, até o momento que ele tem um contato direto com o Espírito de Jesus. Jesus aparece para ele. E naquele momento, ele entende que ele tinha errado muito, e ele resolve consertar o erro. O que ele faz? Ele pergunta para Jesus: o que queres de mim? O que eu posso fazer a partir de agora? Ele não ficou chorando pelas barbaridades que ele tinha praticado antes. E nem fugiu da responsabilidade que ele pudesse ser imputado. Mas o importante o que é? O que eu fiz atrás, eu não mudo. Agora, o que eu vou fazer na frente, eu posso mudar sim. Vai depender só da minha ação. Tá? Ou, em grande medida, da minha ação. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males, né? Então, é a colocação da gente. O sorriso abre portas. A gentileza, ela abre portas, né? Seja qual for a situação. Vai resolver o problema? Talvez não resolva, num caso concreto, mas abre as portas. Quando você aborda alguém dessa forma,
a pessoa, sem perceber muitas vezes, se deixa tocar por isso, e o contato que vem a partir daí fica muito mais fácil. O caminho fica aberto. Fazer o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. E nem precisa fazer comentário sobre isso, né? Pontualidade. Compromisso, tal, tem horário, cumpra, né? Porque o outro está dependendo de você. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Olha que interessante, olha que lindo, gente, que tocante. Agradece todos os benefícios da estrada, gratidão sempre, respeitando os grandes e os pequenos. Como assim? Olha o complemento. Se o sol aquece a vida, a semente do trigo é que fornece o pão. Então, o sol, que é majestoso, é grandioso, é importantíssimo. Mas a semente do trigo, que é pequenininha, também é importante, porque se não fosse ela, não teria pão. Então, gratidão sempre, né? Diante daquilo que a gente possa considerar grandes coisas ou daquilo que a gente possa considerar pequenas coisas. Mais uma vez, gratidão. Ó, agradece todos os benefícios da estrada. Ah, perdão, isso é que eu tinha lido. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere o poder. O verdadeiro poder vem da capacidade de amar. E aqui eu só faço um parênteses, né? Quando a gente fundou o nosso centro e escolheu o nome, a gente estava pensando nisso. É por isso que é Centro Espírita Simplesmente Amor. E o que a gente tenta fazer com vocês é isso. É passar amor, recebê-los com amor, recebê-los com acolhimento. Mas o centro é um nada. Isso é importante que a gente faça em todas as nossas relações, sejam profissionais, sejam familiares, as relações que forem. Isso deve ser um comportamento padrão de todo mundo, tá? Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Então, isso aqui é a expressão viva da caridade. Sempre que a gente puder auxiliar, agir caridosamente, seja qual for a circunstância, seja qual for o local, é o que Jesus pregou para a gente. Faça dessa forma. E a receitinha de Jesus teria parado aqui. Então, ele silenciou. Mas a lição está chegando no final, mas não terminou. Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, ou seja, voltando no começo do que eu disse aqui hoje, depois de ele ter dito o que fazer, em alguma medida, como fazer, né? Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo, João, que tinha feito a pergunta para ele, inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Porque lendo aqui é muito fácil, né? Mas vocês viram a profundidade disso, se a gente pensar em colocar isso em prática no dia a dia. E João teve essa percepção naquele momento e perguntou para Jesus, né? Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E aí vem o remate perfeito de Jesus. O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o recurso de cada um. Então, a boa vontade é o carro-chefe para tudo isso, né? É difícil, as dificuldades são inúmeras, são enormes, mas se a gente decidir seguir em frente, coloca como carro-chefe a boa vontade e segue sempre com a boa vontade. Não consegui, falhei, hoje eu não fui caridoso, hoje eu não sorri, eu fiz uma carranca para o outro lá que eu podia ter sorrido para ele. Ok, né? Boa vontade, eu vou tentar amanhã de novo. E aí, para terminar, né? Depois que Jesus disse a boa vontade é o nosso recurso de cada hora, concluir, a lição é concluída. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, João no caso, encerrou as preces da noite. É isso, minha gente. Então, ó, voltando ao princípio, e realmente, para finalizar, tá? São as duas perguntas que eu fiz no começo. Se a gente está pensando em evoluir espiritualmente,
E é o caminho que a gente vai ter que seguir. Em relação a isso, nós não temos escolha. A escolha que a gente tem é o que fazer para seguir o caminho. Agora, seguir o caminho é lei natural, a gente vai ter que seguir o caminho, tá? Então, o que fazer e como fazer? Tem aí algumas indicações. E não é sempre que a gente tem indicações. Mais das vezes, a gente tem que descobrir por nós próprios. É isso que eu tinha para falar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma colocação, se quiser fazer alguma pergunta, o pessoal de casa também, se quiser fazer alguma intervenção, estou à disposição, estamos todos aqui à disposição de vocês. Posso fazer uma parte? Bem, Então, dá o bem microfone rapidinho. para ela. A sua explicação, esse ponto foi maravilhoso, bem apropriado. É só um pequeno detalhe que ele falou muitas vezes pode ficar meio que solto quando se fala assim, é a estrada. Então, imaginando o que seria essa estrada. Na verdade, é a nossa vida. É o nosso, do início até o fim da jornada, em que estamos dispensados dessa vida material e voltamos para casa. Então, a estrada é isso. Exatamente esse ponto em que ali aproveite e vivencie verdadeiramente, ou seja, presentemente. Que a gente esteja sempre presente no dia a dia inteiro, quando você está tratando com o próximo. Ser empático. A empatia. Colocar-se não precisa ser no lugar ao lado do outro. Isso já é a caminhada, é acompanhar, ou seja, eu acompanho na minha vida aquele com quem eu tiver que caminhar, com quem eu tiver que andar e atravessar o meu caminho, é essa que é a estrada. Era só esse pequeno detalhe. Desculpa, Obrigado. eu não quis, foi muito ótimo. boa. Eu é que É agradeço isso. pela intervenção. Tem nenhum problema. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Pois não. Não técnico. Eu acho que a gente devia parar de cantar a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. Porque é uma música passiva, a gente tem que fazer a nossa vida. Então, assim, o caminho, a estrada é ativa, não é passiva. Né? Ficar esperando a vida te levar não vai te levar nada, o caminho vai ficar estagnado. Então, acho que a gente tem que pensar até nas músicas que a gente canta. Ok. É uma ideia, assim, como? para reflexão. É válido. Você escutou, Jorge, a observação dela? Beleza, obrigada. Mais o pessoal aí, alguma pergunta de casa? Olha, temos vários acompanhantes aqui. A gente saúda todos vocês, agradece que vocês estão aí junto com a gente, viu? Ó, esse está aqui. Bom, vamos encerrar por Oração hoje? final? Fica comigo também? Sim. É seu. Então, agradecendo aí a paciência de todos vocês, né, a atenção, a consideração de vocês comigo e de vocês que estão em casa também, para a gente encerrar. Quem tiver com a água próxima, traz mais próxima, porque nessa oração a gente vai receber a bênção de fluidificar todas as águas que a gente tiver. Então, para fazer a oração mais uma vez, é nos centrarmos, elevarmos o pensamento a Deus, nos preparar para refletir sobre tudo aquilo que foi dito aqui hoje, no início pela Fran, depois das minhas palavras. E vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma vez, pessoal, obrigado. Obrigado a vocês que estão em casa. Terça-feira que vem a gente está de volta aqui no mesmo horário. Até lá. Sim. A gente, então... Nossa, a câmera não foi. A gente agradece a presença de todos.
e a gente fala um até logo, até a próxima terça-feira. Obrigada, um grande abraço.